aconteceu coisas muito estranhas. Ela me chamou para uma sessão em determinado lugar lá em Belém mesmo. Não com ela, eu não estava presente com ela nesse momento, mas eu estava presente com alguém, uma senhora. Ela tinha me mostrado um pouco antes de ter namorado. Ela me apresentou para as pessoas, todos de branco, mesa branca, tudinho lá certinho. Comecei a ver aquilo lá. Foi uma coisa naquele momento para mim exclusiva, que eu jamais poderia ver, jamais poderia acreditar e vi. Imagina uma mesa dessa, irmãos, voando. Imagina uma mesa dessa batendo ali no teto, sem ninguém tocá-la. Um vaso quebrar, uma cadeira quebrar todinha, esfarelar, e as pessoas, de olhos fechados, aproveitando aquele momento que eles pensavam que era tudo espiritual aquilo. Até então não sabia a verdade. E nem me interessava pela Bíblia. Me interessava por aquilo. Mas foi passando o tempo, conhecendo cada vez mais minha namorada, e começou a participar o espírito enganador. Hoje nós sabemos a verdade. Isso são espíritos enganadores que estão habitando. Quando o espírito enganador, ele conhece toda a tua vida que tu pratica aqui na terra. Quando tu morre, ele pode fazer o que quiser. Ele pode contar uma história para outra pessoa da tua vida todinha, porque ele sabe. Assim como Deus também sabe. Só que ele usa para praticar isso, para que as pessoas não percebam que elas estão indo para um caminho desfavorável do de Deus. Irmãos, nesse momento do espiritismo, junto com a igreja católica, eu tocava com meu primo na igreja. Eu gostava, desde criança, eu gostava de louvor. Tocava na igreja católica com meu primo Luizinho, e a gente gostou muito. Tinha algumas regras a fazer. E o Luizinho também cria nisso. O Luizinho, meu primo, é a outra pessoa, igual o meu pai aqui em Macapá. Está começando a conhecer a verdade, ter a vontade, fome e sede da palavra, de ter na sua vida e querer praticar, porque até então não sabia nada, assim como eu. Cada um tem o seu testemunho exclusivo, mas todos são a mesma coisa. Meu primo Luizinho, lá em Belém, é a pessoa que mais conversa comigo. Todas as noites a gente conversa sobre a Bíblia e vai descobrindo cada vez mais um pouquinho, com discernimento, que é a união do conhecimento com a inteligência. Se você tem discernimento, se você tem muito conhecimento e não tem inteligência, você não vai alcançar ninguém, amigo. Se você tem muita inteligência e não tem um conhecimento da verdade, também você tem que ter os dois. É só isso. E tinha um versículo bíblico que é hoje que eu mais prego na minha vida, é esse. Está lá em João 8:32. Vocês sabem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não conhecer a verdade, o que estava acontecendo comigo? Estava preso, não estava liberto. Era isso que aconteceu na minha vida. Mas até então, eu pensava que eu vivia feliz. Eu tinha amizades. Tem um certo tempo que eu estava indo lá para o interior de Belém, se chama Salinas. Se vocês devem conhecer. Viajei com o meu amigo, a gente deixou as namoradas viajarem para outros lugares. Aí vocês já viram o que dá, né? Namorado para cá, amigos para cá. É toda aquela diversão que a gente sentia. Era o Diego. Eu cheguei assim, em determinado momento, estava na estrada, falei, Diego, tu já sentiste alguma vez de que tu tá aqui, mas alguém te diz que tu não deveria estar? Já sentiste isso, um aperto no coração? Falava, Rodrigo, o que fazes aí? Por que tu tá aí? Até em momento eu não conhecia a verdade, mas alguma coisa já me deixava com o coração preso, assim, meio assim. Eu falava, eu transpor para os meus amigos. E quando a gente não conhece a verdade, nós temos muito temor de quê? De perder a amizade. A gente, como um verdadeiro cristão, nós temos que ter atitude e ter nossas provações sendo totalmente expelidas na nossa vida. Nós temos que ter um lado espiritual, um lado pessoal. Com cada pessoa você tem que ter isso, senão você não vai conseguir passar. Como disse, inteligência. Você não vai conseguir chegar com a pessoa se você já afetar o que ela crê. E muitas pessoas, meus irmãos, afetaram o que eu cria. Chegavam lá na faculdade mesmo, minha amiga Kathleen, faculdade de engenharia, ela chegava e falava, Rodrigo, sai dessa vida, Rodrigo. Jesus quer muito de ti. Aí eu falava assim, tu tá doida?
está falando para mim já? Isso aí é uma coisa... Eu conheço, eu creio em Jesus e isso está bom para mim. Com amor está tudo... Se eu amar o meu amigo, o meu irmão, se eu amar Deus, pronto, está bom, está perfeito para mim. Aí acabou. Como eu conheci que eu estava começando o meu ato da verdade? Como é que eu conheci que eu estava quase enxergando a verdade? Eu já estava falando, poxa, agora eu estou praticando a Bíblia, estou praticando as leituras. Foi quando? Foi quando na mesma situação que a minha amiga perguntou para mim, Rodrigo, tu estás uma vida muito diferente da vida que Deus quer que vai te dar. Acredita nisso? Aí eu não acreditei. Foi quando eu senti na carne isso. Quando eu cheguei com meu amigo, meu primo, estava trabalhando em uma certa empresa, cheguei com a Bíblia na mão, já tinha estudado um pouco, já estava começando com a verdade. Eu peguei a Bíblia e recitei um salmo para ele. Aí ele não gostou muito, ele falou, ei Rodrigo, o que é isso aí? Que é isso? Eu falei, a palavra de Deus, Deus quer te acolher. Quando eu comecei a interagir com a verdade, ele falou, tu tá ficando doido? Aí eu me lembrei. Falei, é André? Acho que foi a frase mais impressionante que naquele momento que eu vi, porque foi um momento de mudança. E essa mudança, ela se deu com o meu relacionamento com a minha namorada espírita. Vi todas essas coisas indo para um lado para o outro, vendo os espíritos enganadores se encarnando nela, incorporando nela. Irmãos, não era para mim estar aqui hoje, não era para mim estar aqui, não era para mim estar vivo. O que aconteceu com essa minha namorada e comigo foi coisas assim que nem ela acreditava quando o espírito saía. Não pode ser, como isso? Até que eu gravei, naquele momento eu não sabia nem o que fazer, eu era católico, eu jogava água benta. E irmãos, como diz lá em Mateus 24, 23 e 24, fala assim que entrarão falsos cristos e falsos profetas, eles cativarão muitos, enganarão até os, se possível, os escolhidos. Naquele momento, Jesus estava resguardando, estava me observando, mas eu já estava indo para um caminho errado, porque eu já estava crendo em algumas crenças que me traziam o quê? A palavra de Deus, praticamente, digamos, a verdade. Ali a igreja prega as 5 bases da verdade. Pega Deus, pega Jesus Cristo, pega o Espírito Santo, pega a Bíblia Sagrada, fala sobre a Bíblia, e fala sobre os 10 mandamentos. As pessoas pregam isso. Mas se você não tiver o conhecimento da verdade, você pratica elas, e o inimigo retira, pelo menos cada um dos fatores aqui incluídos, ele belisca um pouquinho assim, tu vai querer falar de Jesus? Então peraí rapidinho, deixa eu tirar essa aqui para te encarar ele, e ir para a vida com ele, mas sem saber isso um pouquinho aqui assim. E nós sabemos, irmãos, que quando tem no último estatuto aqui, nos 10 mandamentos, nós sabemos o que aconteceria. O inimigo trabalhava ali, beliscando alguma coisinha, para que a pessoa siga e não saiba. É por isso que as pessoas não conhecem a verdade completa. O inimigo trabalha desse jeito. Antes ele trabalhava como? Trabalhava matando. Vinham os imperadores e matavam os cristãos e renasciam mais e mais. Aí tem aquele ditado, se você não pode ir com eles, se una a eles. Vamos unir. E é assim que o inimigo trabalha. Ele participa de cada igreja, tentando beliscar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tu segue aquilo e parece que tu está na verdade, porque tu crê naquilo, mas sem saber, tu não tem o conhecimento, tu não sabe a Bíblia. Então, irmãos, quando estava acontecendo tudo isso, estava indo para deixar minha namorada na casa dela. Ela tinha incorporado naquele momento no carro em alta velocidade. Ela puxou o freio de mão. Eu não sei como a gente não capotou. Nós rodamos. E aquela minha vida estava me deixando muito triste. Eu estava falando, poxa,